Galera, alerta de spoiler nesse vídeo. O Galactus apareceu e a Marvel botou o Quarteto Fantástico no MCU com tudo, mas teve coisa ali que quase ninguém pegou. Tem teoria, cena escondida, referência pesada e até um bebê que pode destruir o multiverso. Então, se você já assistiu e quer entender o que realmente aconteceu ali, fica comigo até o final, porque tem coisa que ninguém tá comentando. Fala galera do Nerds em Cena, como é que vocês estão? Eu sou o Rafa e hoje farei a análise do filme Quarteto Fantástico sozinho. O nosso coprodutor João, uma das peças principais aqui do Nerds em Cena, teve um imprevisto. Ele vai ficar por trás das câmeras hoje. Hoje ele é nosso cameraman. O filme já começa diferente, sem mostrar origem nenhuma. Ele retrata uma terra alternativa, mostra ali na cena como se fosse um comercial dos anos 60, que eles já foram para o espaço, teve aquela problema com a nuvem cósmica e eles já voltam como heróis. Então eles já saem da nave como heróis. E nisso mostra o que eles estão fazendo de bem para a população. Teve a cena do Coisa salvando lá o navio. Então mostra já ele fazendo, praticando o heroísmo com a população. A Sue anunciando a gravidez para o Reed e para toda a equipe. E isso é bem legal que a gente vê como o Reed é preocupado. A partir do momento que ela anunciou a gravidez, ele já se pergunta: será que ele vai ser apenas um humano comum? Será que ele vai ser uma criança com superpoderes? Mostra a Sue tocando na barriga e ele vendo a criança. Foi uma cena bem legal. Outro ponto importante, mostra o Reed tentando fazer contato com outros povos além da Terra. E logo que acontece isso, apita ali o pager deles, algo entrando na atmosfera. Nada menos que Shalla-Bal, surfista prateado. No que ela pergunta quem são os protetores, quem são os guardiões da Terra. Eles se prontificam de imediato e ela fala assim: vivam seus últimos dias, porque o Galactus, o Devorador de Mundos, está vindo. Aí que acontece uma cena bem legal. O Johnny vai atrás dela, da Shalla-Bal, e para você ver como o conjunto de fotografias e de imagens está legal, a gente consegue ver o reflexo do Johnny no rosto da surfista prateada, que eu achei isso muito legal. E depois do anúncio da Shalla-Bal, surfista prateada, a gente vê que começa aquele alvoroço, começa aquela preocupação, e aí eles decidem fazer uma nova exploração para tentar descobrir mais sobre o Galactus, o que ele é, como eles podem lidar com isso. E o legal nisso tudo é como a tecnologia deles já é avançada, ou seja, eles conseguem viajar na velocidade da luz, coisa que nem o Tony Stark conseguia, tá? Então, mostra eles viajando e eles chegam na nave do Galactus. Na hora que eles chegam, eles olham aquela entidade que é o Galactus, aquela coisa enorme, aquela coisa assustadora, e tentam conversar com ele. A partir do momento que ele vê a gravidez da Sue ali, ele percebe que o que está para nascer pode ser algo muito maior que ele. Então é algo que pode tomar o lugar dele. E aí que ele pega e tenta fazer um trato, um acordo com ele, fala assim: olha, eu deixo o pessoal da sua terra em paz se vocês me entregarem a criança. Só que a partir desse momento começa o alvoroço. Claro, eles nunca iam aceitar isso, tá? Então eles pegam e tentam correr pra nave, e aí a gente percebe a Shalla-Bal tentando vir pra cima deles e o Johnny confrontando ela, tá? E aí que começa uma das partes mais importantes. Ela fala uma coisa pro Johnny que depois ele começa a estudar o que ela falou. Ali que ele consegue aprender a língua dela. Então eles voltam pra nave e acontece todo aquele confronto da surfista prateada tentando pegar a criança na barriga ainda da Sue. Muito boa essa cena. E por fim que eles conseguem fugir, tá? Uma cena muito legal. Muito científica, muito... Perfeito, João. Lembrou o Interestelar com muitas aspas. Nossa, gente. Um filme excelente. Tá na minha lista dos melhores filmes que eu já assisti, Interestelar. Lembrou com muitas aspas. Muitas aspas, né? Lembrou com... Galera, lembrando que o João hoje tá com essa vozinha de fundo, porque ele tá com um imprevisto aí, tá? Teve que arrancar um dente, a cara dele tá desse tamanho. Então, mas voltando ao ponto principal. Uma das melhores cenas, que é onde eles estão fugindo ali do Galactus e da surfista prateado. Foi muito legal ver a cooperação de todos, e a Sue ali grávida, ou seja, ela tem um filho ali na própria nave, galera. E eles chegam na Terra, decepcionados porque não conseguiram nenhum progresso, e o Reed decide fazer um anúncio, dar uma entrevista. E ele fala que o Galactus queria em troca, para a salvação da Terra, que eles entregassem um filho. E nisso o pessoal da Terra se sentiu traído. Não aceitou, falou: e você entregou? É claro que não. Então eles se sentem traídos. Aí que começa também um pouco da revolta do pessoal, porque o Reed não se propôs a fazer isso. E nisso começa a preocupação do Reed, pensando o que ele vai fazer, como que ele vai agir, como que ele pode acabar com isso, e não estava vindo nenhuma ideia até ele. Nenhuma. Tanto que ele tem uma cena que fala assim: nossa, levaria de 5 a 10 anos pra gente estudar o Galactus e tentar achar uma solução. Mostra a Sue também preocupada com o que a criança poderia ser, porque o Galactus disse: essa criança pode ser ainda algo maior. Então ela ficou preocupada. Mostra o Johnny, ali uma das melhores cenas também,
o porquê que o Johnny é inteligente, mostra ele tentando decifrar a frase que Shalla-Bal disse a ele e mostra ele aprendendo um pouco da língua dela. E o Coisa dando aquele apoio moral pro Reed, porque o Reed, pessoal, não tava achando solução nenhuma. É por isso que eu falo que ele tava frio igual o quadrinho. Chegou uma hora que ele pensou em entregar o próprio filho. Ele cogitou fazer isso porque não tinha nenhuma outra solução. E também, igual eu disse pra vocês, como o povo se sentiu traído, eles começaram a fazer protestos em frente à Fundação Futuro. E nisso ela pega o Franklin, que é o nome do filho deles, vai lá até na frente, faz um belo discurso onde comove a todos. Todos voltam a acreditar no pessoal. E através desse discurso da Sue, Reed tem a ideia. E se a gente pegar a Terra e levar para um outro lugar? Só que o que acontece? Ele só tinha testado isso em ovos, pessoal. Ele conseguiu transportar ovo. Agora imagine o planeta. E o desfecho final do filme é o seguinte: a partir dessa ideia que o Reed teve, eles precisavam criar como se fosse vários satélites enormes por todo o mundo, por todos os países, para conseguir dar fazer esse teletransporte. Então eles começam a construção. E o legal ver é que o mundo todo se une para fazer isso. Todos os povos, todas as nações. E eles fazem de tudo, tá? E tava tudo dando certo, galera. Tudo dando certo. Só que eles não contavam com o retorno da Surfista Prateada. Então eles terminaram essas construções e a gente vê que eles estavam prontos, estavam ali fazendo a contagem regressiva. E eles se assustam. O que aconteceu? E aí que eles verificam que todos os pontos desses satélites que eles estavam criando estão sendo destruídos. E mostra a Surfista Prateado quebrando todos. Ou seja, eles não contavam com o retorno dela, que sobrou apenas um. Galera, e o porquê sobra só um? Graças ao Johnny. Por quê? Nisso, na hora que ela tá indo pra destruir, o Johnny vai atrás dela. E o Johnny começa a jogar nas telas por onde ela passa como se fosse avisos sonoros na língua dela. Aí tudo mais. Chega nesse último ponto, ele fala com ela na língua dela. E aí que mostra a história, que a Shalla-Bal era uma mulher, que ela se propôs a ser um arauto pro Galactus se ele poupasse a vida do povo, e foi isso que aconteceu, por isso que ela virou Surfista Prateado. Então, através disso, o Johnny conseguiu tocar ali no coração, na alma dela. E aí que surgiu o plano de, já que não dava para levar ao mundo, a ideia de trazer o Galactus pra Terra, bolar um plano de levar ele, fazer ele se transportar para outro lugar. Usar a criança como isca. Por isso que eu falo que o Reed está frio. Então, ele teve a ideia ali de usar o filho como isca para trazer Galactus. E o plano dá certo, galera, porque o Galactus vem até a Terra e sai de sua nave, que a ideia deles era o Galactus sair de sua nave. Então ele vem, só que o plano não dá certo, galera, porque o Galactus descobre o que eles estão tramando, tá? Até zoa deles um pouquinho e fala assim, pessoal, esperto. Só que no fim da história, ele consegue pegar o Franklin. E aí começa toda aquela luta. Uma das melhores cenas do filme e também uma das piores, né? Porque, vamos lá, a Sue mostra todo o seu poder, consegue deter o Galactus. Mas o porquê uma das piores? Porque o Galactus, ele é retratado como um vilão muito forte, tanto que teria que mobilizar os Vingadores inteiro. Acho que até mais forte que o Thanos, pra vocês terem ideia. Então eu acho que assim, ó, não era um momento de explorar o Galactus. Eu acho que poderia a Marvel deixar isso um pouquinho mais pra frente. Então por isso que eu falo que foi o pior. Porque a Sue, ali sozinha, conseguiu deter ele. Sozinha que eu disse por quê? Ela consegue empurrar ele ali para aquele portal, né? Para como se fosse aquele satélite. Só que ele ainda consegue meio que quase sair. E o Johnny já estava pronto para fazer o seu sacrifício. Tanto que ele fala assim, diz ao Franklin que o tio dele ama ele. E ele já estava preparado, já estava pegando impulso para ir. Nisso aparece a Shalla-Bal e dá um chega para lá no Johnny. E ela pega e acerta o Galactus, galera. Olha como foi fácil derrotar o Galactus. E ponto principal que o Johnny reverteu toda essa história. Porque se ele não tivesse estudado a língua dela, não tivesse aprendido, não tivesse convencido ela, talvez não teria essa cena. Então por isso que a gente fala que o Johnny demonstrou ser um cara muito inteligente. Isso foi um ponto muito legal. E nesse final vemos o ponto negativo do Reed, que não usou seus poderes totalmente, né? Ele poderia ter demonstrado mais. A única coisa que ele fez, teve uma cena que ele pegou como se fosse uma barra de ferro, acertou as costas do Galactus e girou uma alavanca, como se fosse liberando um pouco do poder. Mas, Marvel, vocês poderiam ter explorado um pouco melhor isso. E falando dos personagens, para começar temos o Reed Richards, que ele é o líder do Quarteto Fantástico, né, o cabeça. Mostra ele no filme como aquele homem inteligente, aquele homem sempre pensando em todas as possibilidades.
ele como um líder global na parte militar e científica. E o legal foi isso que eu falei, inteligente, e como na HQ ele sempre pensa em tudo, em todas as possibilidades, um cara frio. Tanto que você vai ver que ele pensa na hipótese de entregar o próprio filho para poder salvar a Terra. Então, um pontíssimo muito forte, muito positivo. Ponto negativo, galera, na minha opinião, tá? Pedro Pascal é um excelentíssimo ator, mas eu acho que como ele já tá saturado no mercado, a gente tem uma visão dele de outros personagens, que pode atrapalhar um pouquinho. E também faltou um pouco de carisma nele como Reed Richards. Agora, ponto negativo para Marvel, tá? Faltou explorar um pouco mais o Senhor Fantástico. Ele se esticando um pouco mais em momentos casuais, então faltou esse ponto. Tanto que você vai ver que ele mostra esse poder de se esticar 2 ou 3 vezes. E você percebe que faltou um pouco ali de temperinho do CGI, um pouco melhor na parte que ele se estica. A hora que o Galactus está esticando ele ali, né? Então, esse seria o ponto, galera. Temos a Sue Storm, galera, como a mãezona do grupo, e isso retrata muito bem no filme. E mostra ela como aquele lado político, onde ela consegue unir a todos. Por que eu tô falando isso? Tem uma cena que quando eles voltam do espaço, eles foram atrás do Galactus, e eles vão dar uma declaração, eles falam, olha, Galactus pediu o nosso filho em troca da salvação da Terra, e nós não demos. Então o que acontece? O próprio povo fica contra o Quarteto Fantástico. E nisso tem um ponto que tá todo mundo na frente da Fundação Futuro, reclamando, fazendo ali como se fosse uma espécie de manifestação. A Sue sai lá com o Franklin e dá uma bela declaração, falando que como eles são fortes como família, que ela nunca vai abandonar a Terra e nunca vai abandonar o filho. Então isso é muito legal. Ponto positivo, mostra uma personagem muito forte, cara. Muito forte mesmo. Basicamente ela enfrenta o Galactus sozinha. Ponto positivo pra ela, mas negativo pro Galactus, né? Depois a gente vai falar sobre isso, fica até o final. E tem uma cena, cara, dela na nave, assim, grávida, onde ela toca na nave assim, ó, ela consegue deixar a nave toda invisível, que é o poder dela, né? Isso ela quase parindo. O João lembrou muito bem que hoje, como falado, o João tá como cameraman devido a um imprevisto. Então, isso ela grávida, galera. Quase parindo. Mas então, eu acho que faltou, pra Sue, só ponto positivo, tá, galera? Vou te falar, foi a melhor Sue interpretada dos filmes até hoje. Temos o Johnny Storm, que é o carisma da equipe, né? O engraçado, o descolado. Ponto positivo nesse filme, galera, mostra um Johnny muito inteligente, coisa que a gente não viu nos outros filmes. Tanto que mostra ele ali estudando e ele aprendendo a língua da Xalabal. Só pra você ter ideia. Então o cara foi a fundo nisso. Ponto negativo, galera. A gente sabe que o Johnny, nas HQs, é retratado como um cafajeste, um cachorro, um galinho, um canalha, um mulherengo, um safado. Isso, basicamente faltou isso. Faltou aquela pitadinha de cafajeste. Tanto que na HQ a gente sabe que ele dorme com a noiva do Dr. Doom, galera. Você vê como que o cara é safado. Então faltou isso. Como o próprio filme fala, Quarteto Fantástico, os primeiros passos. Então eles podem explorar sim isso um pouco mais pra frente, tá, galera? Combina perfeitamente com o filme. Exatamente. O que combinou muito bem esse Johnny com o filme. Parece que ele foi feito justamente para esse filme. Então, assim, a gente viu que encaixou bem ele na equipe, melhor do que os outros filmes, tá, galera? Eu, particularmente, na minha opinião, prefiro o outro, de 2005. Temos o Coisa, né, o Ben, e percebemos que no filme ele é a força da equipe, mas não só como força física. Ele é aquele cara que dá apoio moral, que sempre quer levantar a equipe. A gente vê até uma cena que o Reed tá sem ideia do que fazer, e ele dá aquele apoio, tipo assim, ó, eu confio em você, eu sei que você vai ser o máximo, entendeu? E o que eu achei legal do Coisa também nesse filme, mostra um Coisa mais maduro, ou seja, ele já lidou com a situação da aparência dele, ele já se aceitou, e é bem bacana, e eu acho que ele ficou muito bom, ficou mais próximo das HQs também, melhor do que os outros que já teve, isso na minha opinião, galera. O que faltou, a gente vê que teve cenas que o CGI desfocou um pouco nele, acho que poderia ter sido um pouco melhor, tem até uma cena legal dele com a barba ali que eu achei muito bacana. Então o Coisa eu acho que ficou bem legal também, tá bom? Agora, sobre os vilões, tá? Ponto positivo, ter mostrado o Galactus, que eu falo assim, ele naquela forma dele grande, igual é retratado, como devorador de mundos, e não como uma nuvem, né?
Isso foi um ponto positivo. Agora, um ponto negativo, eu acho que não seria a hora para usar ele, galera. Porque, um vilão de nível cósmico, de ser usado dessa maneira, derrotado da forma que foi, apenas por uma pessoa, como eu já disse aqui nesse vídeo, ele teria que mobilizar os Vingadores inteiros e daria trabalho. Agora, uma pessoa conseguiu derrotar ele, uma não, duas, né? Com sorte, duas. Então eu acho que assim, daria pra ter esperado mais um pouco, explorar ainda mais ele. Agora, referente a Shalla-Bal, foi uma personagem honesta. Honesta que eu falo assim, visual foi bom, gráfico legal, mas foi fraco. Ela complementa mais o Johnny, né? Ela complementa mais o Johnny ali. Acho que foi fraco. Eu sei que são personagens diferentes, mas o Surfista Prateado de 2005, eu acho que ele já foi bem mais aproveitado, tá? Mas elogio total ao visual. Igual eu falei pra você, tem uma cena do Johnny onde você consegue ver o retrato dele através do brilho dela. Então é um ponto positivo. E outro ponto negativo, galera, é que não teve uma trilha sonora forte. Que eu quero dizer assim, não teve emoção na cena que apareceu o Galactus, na cena que eles estão lutando. Eu acho que eles poderiam ter colocado um pouco mais de tensão ali na trilha sonora, sabe? Na hora da luta, na hora que o Galactus aparece. Eu acho que poderiam ter melhorado nisso também, tá, galera? Galera, o que chamou a atenção também foi a cena pós-crédito, que me surpreendeu e surpreendeu o João também. Mostra ali a Sue depois de 4 anos com o Franklin, lendo alguns livros, e depois disso ela vai pegar um outro livro pra ele, que ele já tinha terminado aquele que eles estavam lendo. E no que ela volta, aparece o Franklin conversando com supostamente o que seria Victor Von Doom. Então a gente sabe que isso pode ser uma ponte para o próximo Vingadores, galera. Então a gente espera aí que o Quarteto Fantástico vai estar presente, galera. Agora a minha opinião sobre o filme, tá bom? Um filme legal, um filme gostoso de assistir. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco melhor a personalidade do Johnny, o carisma. E o Reed também, eles poderiam colocar mais momentos dele com o poder da elasticidade. Eu acho que ficaria bem legal. Agora o ponto principal, galera, o Galactus. Eu acho que não deveria ser o momento de usar ele. Ou se fosse usado, de explorar um pouco melhor. Que realmente ficou como se fosse um vilão comum. Parecia mais aqueles inimigos do Power Ranger, sabe? Do que um próprio Galactus. Ficou algo bem simples. Parecia um vilão qualquer, não do Galactus. Entendeu, galera? Eu acho que poderiam ter melhorado muito nisso. Fora a Sue, achei muito legal, e o Coisa também. Para vocês que assistiram, comenta aqui o que vocês acharam do novo filme. Vocês acham que foram ok? Ou acha que a Marvel deveria ter colocado mais coisa e incrementado mais nesse filme? E, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo sobre as teorias do Quarteto Fantástico e até sobre a cena pós-crédito. Falou, galera! Até mais!